Oi, pessoal. O tema do nosso artigo é Políticas Ambientais do governo Temer, que vai de 2016 a 2018, e Bolsonaro, que começa em 2019 e vai até 2022, e sua reverberação na segurança humana dos povos amazônicos. O nosso grupo é composto por mim, Anelisa Barbosa, por Diego Teixeira, Maria Eduarda Vanderlei, Renan Beltrão e Silas Duarte. Pode passar. O top, ou melhor, nossa apresentação, ela contém 5 tópicos que tem início na introdução, depois passa para a explicação da teoria da segurança humana, depois um resumo do governo de Michel Temer, um resumo do governo de Jair Bolsonaro e, por fim, a conclusão. Pode passar. Dando início aqui na introdução. Eu gostaria de fazer um contexto histórico muito breve sobre os sujeitos do nosso artigo, que são os povos indígenas. Então, a luta dos povos originários tem início com a invasão europeia ao nosso território, e naquele tempo, como todos já sabem bem, o que ocorreu não foi muito diferente do que ocorre nos dias atuais. Os povos originários tiveram suas terras tomadas, tiveram sua segurança totalmente violada e a sua cultura apagada pelas intervenções dos europeus. Atualmente, a gente pode perceber que não houveram tantas mudanças nesse contexto, porque até então os indígenas têm suas terras depredadas e suas vidas transgredidas, sendo essa problemática evidenciada nos governos dos presidentes Michel Temer e Jair Bolsonaro, que menosprezaram a manutenção da vivência e da cultura desse povo. Como o nosso trabalho tem como base a segurança, foi utilizada a teoria da segurança humana, destrinchada por Giovanna Aires Arantes de Paiva, que comunicou bem com a análise sobre a problemática da segurança da população nativa diante dos governos já citados, análise essa realizada por nós dentro do artigo. Eu não vou me estender na explicação da teoria, porque ela vai ser destrinchada posteriormente. O nosso recorte temporal também tem o seu princípio em 2016 e o seu fim em 2022, com o final do governo Bolsonaro. E esse intervalo ele foi utilizado por nós devido à aproximação da agenda política dos dois presidentes, de Michel Temer e Jair Bolsonaro, principalmente diante do impacto das decisões ambientais tomadas por eles na vivência indígena. Então, foi elaborado um tópico para cada governante, a fim de discorrer de modo mais particularizado e discorrer bem sobre cada um. Então, diante dos tópicos já citados, e agora que o conteúdo do trabalho está mais transparente, mais claro para vocês, é preciso que a gente justifique a escolha do nosso tema e o nosso objetivo diante da elaboração desse artigo. Então, primeiramente, a nossa escolha ela foi baseada na popularização da causa indígena, que veio ganhando grande notoriedade na mídia, principalmente após o escândalo da calamidade do povo Yanomami ao final do governo de Jair Bolsonaro. E, além disso, o nosso grupo tem um interesse comum, um interesse compartilhado sobre a temática indígena. Por fim, o nosso objetivo é observar e colaborar para o debate mais amplo acerca do impacto das políticas ambientais desses dois governos, desses dois governantes na vida do povo indígena. Pode passar. Então, como introduzido anteriormente, o nosso artigo ele traz como arcabouço teórico a segurança humana, com um breve enfoque na explanação de uma de suas vertentes, que é a segurança ambiental. A segurança humana, ela é definida no Dicionário de Segurança e Defesa de 2018 como uma dimensão da segurança que tem como objeto referente o indivíduo, ou seja, ela surge num contexto pós-Guerra Fria, onde aquelas questões de direitos humanos ganharam mais evidência. Então,
era onde existia uma intenção de abarcar a multidimensionalidade das ameaças à segurança do indivíduo, destacando de uma maneira assim mais precisa, direta, a cotidianidade com que a insegurança intimida e está presente na vida de grupos sociais, sabe? Reiterando que ela está para além de momentos pontuais de crise ou de guerra e de que ela não se restringe apenas à esfera estatal. Essas questões de multidimensionalidade da segurança, elas são evidenciadas com o relatório do PNUD, que é o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, de 1994, onde existe a proposição da mudança do termo de segurança nuclear para a segurança humana. É uma transição que acontece pautada no intuito de englobar justamente aquelas novas demandas da Agenda Internacional de Desenvolvimento. É interessante mencionar que essa mudança ela gerou uma quantidade significativa de debates e de contribuições para demais pautas, porque era a primeira vez que a ONU testemunhava a ligação da segurança a políticas de desenvolvimento de forma mais concreta e propriamente ditas. Pode passar, por favor. É sobre esse pano de fundo de multidimensionalidade, mudança de conceitos, que o relatório traz 7 vertentes da segurança e destaca que o risco contra um elemento demonstra um certo potencial de se tornar uma ameaça a todas as outras dimensões. E essas 7 dimensões são a dimensão econômica, a dimensão sanitária, a pessoal, a comunitária, a política e a ambiental, que, sendo essa última, né, a vertente que vai se relacionar de uma forma mais aproximada ao objeto do nosso artigo. A segurança ambiental, por sua vez, ela pode ser dividida em 4 noções. A primeira é a segurança do meio ambiente, ou seja, ela se refere à segurança dos elementos naturais propriamente ditos, é a fauna, a flora, as águas, a atmosfera e o equilíbrio e proteção desses sistemas a longo prazo. A segunda noção é a segurança dos indivíduos, ou seja, é uma noção da segurança ambiental que foca na segurança individual em relação às questões ambientais, no que diz respeito à saúde dos indivíduos, à qualidade de vida das pessoas, à proteção dessas pessoas a possíveis catástrofes e a impactos ambientais que podem ter causas humanas, causas antrópicas. Esse é um dos exemplos. A gente pode citar como exemplo o estado de calamidade que os Yanomami experienciaram, que foi citado na introdução por Annelisa. A gente tem a terceira noção da segurança ambiental, que é a segurança dos estados. Essa noção, ela já remete mais à questão da soberania nacional, porque nela a segurança ambiental é percebida como a proteção das instituições nacionais que cuidam das questões ambientais, principalmente aquelas advindas do exterior. No caso da Amazônia, a Amazônia envolve outros estados, com E maiúsculo. Então, está mais ligada a isso, uma segurança a segurança dos estados garantida seria a segurança das instituições ambientais. E a quarta noção e última é a segurança do sistema internacional, que se refere ao potencial, à possibilidade que questões ambientais têm ou podem ter de serem novas fontes de conflitos interestatais e de serem possíveis de modificar ou desestabilizar a ordem internacional. Essas variáveis, essas noções, elas acabam por explicitar, né, tornar mais evidente não somente o caráter interdependente dos estados amazônicos, com E maiúsculo, onde a soberania desses países é posta sob os holofotes, mas também a maneira com que o caso do bioma amazônico, ele demonstra potencial em se relacionar a praticamente todas essas noções, de forma que ele demonstra inseguranças e ameaças a todas essas noções de segurança, principalmente quando a gente está tratando da segurança dos indivíduos, das ações antrópicas, que mesmo tendo seus impactos a curto ou longo prazo, não importa, elas dificultam a manutenção da segurança do meio ambiente, dos indivíduos,
e, consequentemente, do bioma. E pode gerar grupos de conflitos, como, por exemplo, a necessidade de saneamento básico para os povos amazônicos frente à contaminação das águas e dos solos por metais pesados e pesticidas. Grupos de conflito. Aí, além disso, você tem causas como o desmatamento, você tem a mudança do solo, você tem a retirada de mata ciliar, projetos de irrigação, construção de barragem, contaminação das águas, como eu já citei, e questões como essas. Pode passar, por favor. Frente a isso tudo que foi citado, todas essas noções e os seus impactos, é importante a gente resgatar a visão crítica de Paiva. Paiva, a que foi citada na introdução por Annelisa, que foi quem destrinchou a segurança humana no Dicionário de Segurança e Defesa, quando ela versa da cautela que a gente deve ter ao assumir os fatores como variáveis sociais, né, fatores como saúde, fome, repressão, pobreza, como questões de segurança, porque são fatores que podem ser abordados e até resolvidos por meio da formulação de políticas públicas específicas. Mas, ao serem tratados como problemas de segurança, isso abre margem para que eles estejam sujeitos a medidas intervencionistas e militarizadas, sobretudo em regiões subdesenvolvidas, como é o caso do Brasil, e mais especificamente a Amazônia. Então, ela chama atenção para isso, ao cuidado, ao risco que existe ao relacionar variáveis sociais, de securitizar variáveis sociais. No entanto, de uma forma proporcionalmente válida a esse argumento de Paiva, que é muito válido, o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal, de 2004, ele não só assume aquelas 4 noções de segurança como problemas de segurança, como associa eles à proposição de políticas públicas. Então, ele propõe o incentivo a atividades tradicionais que estão de acordo com o meio ambiente, ele propõe o monitoramento do desmatamento, ele propõe a regularização fundiária territorial e até a preferência por infraestruturas sustentáveis, como, por exemplo, o controle do peso e do material de modais hidroviários. Isso tudo é feito porque eles concluem que a segurança ambiental é meio que o pilar que garante a solidez das demais dimensões de segurança. É como se fosse um centro gravitacional de estabilidade. E isso é trazido, reiterado, confirmado, nesse argumento que eu vou ler a seguir. Pode passar, por favor. Um grau menor de segurança ambiental comprometeria a segurança econômica dos países que compartilham o bioma pela instabilidade da produção de alimentos em face das alterações climáticas e regionais. A segurança política teria sua estabilidade organizacional desafiada pelas demandas que certamente adviriam da redução na produção de alimentos e de água. No caso dos alimentos, para atendê-las, teria que importá-los. A segurança militar poderia ser erodida em consequência das pressões políticas internas e das eventuais pressões externas. E a segurança societal seria corroída pela modificação dos costumes, pela emigração ou migração interna e possível corrosão da identidade nacional. Então, tendo como base o entendimento dessa breve explanação acerca dos conceitos e das lentes críticas da segurança humana, da segurança ambiental e das políticas públicas que nelas se envolvem, que as transgressões e privações de liberdade sofridas pelos povos amazônicos através do Estado brasileiro serão elencadas a seguir, orientadas dentro daqueles recortes que já foram introduzidos, que são os recortes temporais do governo Temer e governo Bolsonaro. Pode passar. Então, agora para trazer aí mais de análise política aí do governo Temer, trazer aí as medidas e os desmandos que foram feitos para no tocante ao meio ambiente. Primeiro, a gente gostaria de começar com o contexto do início do governo, né? O governo que nasce a partir de um processo controverso de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E é interessante analisar, pois, para conseguir o processo de impeachment, teve que buscar alianças dentro da Câmara e do Senado e da maior bancada à época, que era a bancada ruralista aí, que compreendia 40% da Câmara dos Deputados,
E a partir disso, a gente pode analisar que o governo Temer, quando ele entra na presidência, ele começa a passar concessões de diversos dispositivos legais que vão beneficiar tal setor, né, o setor aí do agro. Então, em meio à crise que o Brasil, né, era cometido, que tinha iniciado em 2014, ali 2015, 2016, o governo Temer veio com a narrativa de impor questões neoliberais, medidas de austeridade e corte de gastos. Medidas essas que cortaram diversos programas contra o desmatamento ilegal, como o Programa para o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal, e que também cortaram verbas de órgãos de fiscalização, como o IBAMA, para realmente acompanhar esses programas e fazer o monitoramento aí das questões aí da Amazônia. E o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, logo em 2016, já pesquisa e já relata que houve um desmatamento aí, de cerca de 29% que aumentou aí de área desmatada já em 2016, ou seja, no final de 2016. Ou seja, essas medidas de Temer já começaram a surtir efeito. Para o corte de gastos, a gente tem a medida da Emenda Constitucional número 95, a famosa PEC 241, que institui o teto de gastos, né? Que veio aí a cortar diversas verbas, inclusive para a preservação ambiental. Assim, a gente começa a analisar o agronegócio e a preservação ambiental, essa oposição que os setores do agronegócio colocam para a preservação, tipo, produção agrícola versus preservação ambiental. E o governo Temer, a partir da medida provisória número 750,